Olá, aluno do 8º ano. Então, hoje iniciamos a semana 2 do Plano de Estudo Tutorado, volume 6. Coloque a data de realização das atividades e destaque os conteúdos relacionados, que são textos jornalísticos, narrativos e argumentativos. Na página 5, nós temos aqui a atividade 1. Leia a explicação sobre pronomes. Pronomes são palavras que acompanham os substantivos, podendo substituí-los de forma direta ou indiretamente, retomá-los ou se referir a eles. Alguns exemplos de tipos de pronome são pessoais, possessivos, demonstrativos, interrogativos, relativos e indefinidos. Para que você entenda um pouco melhor aí sobre o pronome, vou trazer um exemplo. Temos a seguinte frase: as encomendas já estão prontas. Será que elas já podem ser entregues? Nesse caso, nós observamos o pronome pessoal elas, que retoma aí um substantivo, que é a palavra encomendas. No caso, no segundo exemplo, temos a seguinte frase: antes de utilizar o aparelho, verifique se ele já foi consertado. Temos aí o pronome pessoal ele, que retoma um outro substantivo, que no caso vai ser aparelho. Voltando aqui no material, nós iremos ler essas tabelas. Vamos ler primeiramente os pronomes pessoais, que no caso dividem-se em pronomes do caso reto e pronomes do caso oblíquo. Eu, no caso me, mim, e comigo na primeira pessoa do singular. Tu e você, te, ti, contigo, segunda pessoa do singular. Ele e ela, o, a, lhe, se, si e consigo, terceira pessoa do singular. Nós, nos e conosco, primeira pessoa do plural. Vós e vocês, vos e convosco, segunda pessoa do plural. E eles e elas, os, as, lhes, se, si, consigo, terceira pessoa do plural. Pronomes possessivos. No caso, eu tenho no singular: meu, minha, teu, tua, seu, sua, nosso, nossa, vosso e vossa, seu e sua. E no plural: meus, minhas, teus, tuas, seus, suas, nossos, nossas, vossos, vossas, seus e suas. No caso, também tenho os pronomes demonstrativos. No singular, no feminino, eu tenho esta, essa e aquela. No plural, estas, essas e aquelas. E no masculino, este, esse e aquele, e estes, esses e aqueles. Lembre sempre que o pronome demonstrativo, o próprio nome, já diz que quer mostrar algo. E possessivo, quando quero ter posse sobre algo. Os pronomes relativos: o qual, a qual, os quais, as quais, cujo, cuja, cujos, cujas, quanto, quanta, quantos, quantas, quem, que e onde. Os pronomes relativos iremos estudar mais nitidamente ou de uma forma mais específica no primeiro exercício. Leia os textos abaixo com atenção e faça o que se pede. Bom tempo sem tempo. Não chovia meses a fio, ou chovia demais. As plantas secavam, os animais morriam, os moradores emigravam. As plantas submergiam, os animais morriam, as pessoas não tinham tempo de emigrar. Assim era a vida naquele lugar privilegiado, onde medrava tudo para todos, havendo bom tempo. Mas não havia bom tempo, havia o exagero dos elementos. O mágico chegou para reorganizar a vida e mandou que as chuvas cessassem. Cessaram. Ordenou que a seca findasse. Findou. Sobreveio um tempo temperado, ameno, bom para tudo. E os moradores estranharam. Assim também não é possível, diziam. Podemos dizer ou podemos fazer tantas coisas boas ao mesmo tempo que não há tempo para fazê-las. Antes, quando estiava ou chovia um pouco, isto é, no intervalo das grandes enchentes ou das grandes secas, a gente aproveitava para fazer alguma coisa.
Se o sol abrasava, podíamos fugir. Se a água vinha em catadupa, os que escapavam tinham o que contar. Quem voltasse do êxodo vinha de alma nova. Quem sobrevivesse à enchente era proclamado herói. Mas agora tudo normal, como aproveitar tantas condições estupendas se não temos capacidade para isto? Queriam linchar o mágico, mas ele fugiu a tudo. Então, nesse caso, nós temos aqui a questão número 1. Observe os trechos abaixo e diga qual elemento do texto ou a quem se refere cada um dos pronomes destacados. Letra A, onde medrava tudo para todos, havendo bom tempo. Aqui eu fiz a marcação em verde. Então, aqui nós temos um pronome relativo, que é o onde. Então, como funciona? Nós sempre vamos olhar o que vem antes do pronome. Então, aqui, onde está aqui à frente, assim era a vida naquele lugar privilegiado. Então, naquele lugar privilegiado está aí à frente e quer dizer que o onde está substituindo essa ideia, tá? Pronome relativo. Letra B. Ao mesmo tempo que não há tempo para fazê-las. Então, nós temos aqui a marcação em azul. Podemos fazer tantas coisas boas ao mesmo tempo que não há tempo para fazê-las. No caso, preste atenção, o las está no plural. E aqui nós temos uma marcação, que seria aí a resposta. Continuando, letra C, mas ele fugiu a toda. Então, nesse caso, nós vamos ter um outro pronome pessoal que está aqui marcado para lhe ajudar, né? O substantivo a qual se refere. Queriam linchar o mágico, mas ele fugiu a toda. Preste atenção, esse é mais fácil. Número 2. Classifique cada um dos pronomes da questão anterior em pronomes pessoais, no caso reto, oblíquo, possessivo, demonstrativo ou relativo. Então, nós temos aí o onde, o las e o ele. Eu já fui explicando, então ficou fácil. Número 3. No trecho, quem voltasse do êxodo vinha de alma nova. Quem sobrevivesse à enchente era proclamado herói. Há uso proposital de dois pronomes repetidos. Qual efeito você acha que se queria criar para o leitor? Se trocássemos os pronomes pelos elementos aos quais ele se refere, como ficaria o trecho? Então, faça a leitura novamente do trecho. Quem voltasse do êxodo vinha de alma nova. Quem sobrevivesse à enchente era proclamado herói. Qual pronome que nós temos aqui que se repete? Eu fiz aqui uma marcação para dar uma dica. E qual a palavra que poderia ser substituída? Quem sabe as pessoas. E aí nós iríamos perceber que o verbo iria mudar de alguma forma. Atividade 2. Leia o texto a seguir e responda as questões. Dicionário de formas. Era uma vez eu, Zé Sorveteiro, que me apaixonei por uma princesa que acabara de chegar do outro lado da terra. Bolei para ela um dicionário de 4 palavras: bola, quadrado, retângulo, triângulo. Japonês se escreve com desenhos. Com desenhos, a princesa aprenderia português. E até meu carrinho me pedia, desenhando no ar. Triângulo, bola. Sorvete na casquinha. O dicionário funcionava às maravilhas. Eu mandava bilhetes. Desenhava um quadrado com um triângulo em cima e escrevia casa. Caprichava nos pontos de exclamação. Casa, casa. Fácil de entender. Casa comigo. Mas toda princesa tem uma fera para encontrar bilhetes. Uma hora a fera mandou me chamar. Aí eu transformei ponto de exclamação em sinal de aguaceiro. Um traço com um pingo é chuva. 3. Muita chuva. Casa, chuva, chuva, chuva. Estou só avisando. Cuidado com as goteiras. Hoje, 60 anos depois, repito, valeu a pena. E lá vou eu apanhar uns triângulos vermelhos para a minha rainha arrumar no triângulo do retângulo do quadrado da frente. Perfeito. Daqui a pouco, a jarra da mesa na sala ou da sala estará toda perfumada com os... Como é mesmo? Vá lá, com os triângulos vermelhos. Então aqui, número 1, retire do texto lido todos os pronomes presentes e transcreva-os abaixo. Já fiz aqui algumas marcações, então, logicamente, tem outros pronomes, mas nós temos aqui o eu, o ela, o meu,
me. Número 2. Agora separe-os de acordo com a tabela. Pronome pessoal do caso reto, pronome pessoal do caso oblíquo e pronome possessivo. Retorne aí nas tabelas iniciais para então responder de forma correta. Número 3. Qual a importância de se usar os pronomes no texto? Você pode voltar aqui e ver a importância do pronome, tá? Que elas acompanham o substantivo, podemos substituí-las, retomá-las ou referir a eles. Você pode também colocar que faz com que as palavras não se repitam, tá ok? Continuando aqui, número 4. Por que o texto começa com a expressão era uma vez? Quais outras palavras ou expressões presentes no texto justificam esse início? Nós vamos perceber que esse texto é um conto fantástico e por essa razão começa aí com era uma vez. Quais outros elementos, quer dizer, quais outras palavras e expressões justificam também esse início? Então, você pode citar uns trechos aí que justifiquem a ideia do conto. Você também pode falar da estrutura, né, da estrutura da narrativa. Nós temos aí um início, né, um conflito. Preste atenção ao responder. Continuando, atividade 3. Leia o texto a seguir e responda as questões. Ipojuca, berço da nacionalidade brasileira. Ipojuca é uma das cidades mais antigas de Pernambuco. Diferente de muitas outras cidades, até a presente data não foi descoberto nenhum documento anterior a 1594 que discuta a sua criação, sendo, portanto, o documento primeira visitação do Santo Ofício às partes do Brasil, denunciações de Pernambuco do inquisitor português Heitor Furtado de Mendonça, que cita as freguesias existentes em Pernambuco, onde é mencionada pela primeira vez em um documento oficial a existência de uma localidade por nome de Ipojuca. Nesse documento são citadas as freguesias de Santo Cosme e Damião, que, no caso de Iguaraçu, de São Lourenço, Cabo de Santo Agostinho, São Miguel do Pojuca, com as capelas de Santa Luzia no Engenho, Tabatinga e de São Miguel na freguesia de Pojuca, entre outras freguesias existentes na época para que seus habitantes fossem se confessar em Olinda, pois assim receberiam 30 dias de graças. Pojuca sempre foi um dos polos da produção açucareira em Pernambuco. Então, nós temos aqui a questão número 1. Observe os trechos abaixo e diga que ideia cada um dos advérbios destacados remete. Eu vou fazer a leitura inicialmente e depois irei explicar os tipos de advérbios. Letra A. Pojuca é uma das cidades mais antigas de Pernambuco. Então, nós temos aí a palavra mais destacada. Até a presente data, não foi descoberto nenhum documento anterior a 1594. Então, nós temos a marcação anterior. Onde é mencionada pela primeira vez em um documento oficial? Temos a palavra primeira. E letra D. Ipojuca sempre foi um dos polos da produção açucareira em Pernambuco. Então, nós temos aqui o sempre. Então, vamos à tabela? Coloque aí no pause, tá? Copie em seu caderno, faça as anotações. Então, nós temos aí o advérbio de tempo. Hoje, sempre, nunca, cedo, à tarde, à noite, de manhã, às vezes, de repente. De lugar, aqui, ali, lá, onde, à direita, à esquerda, atrás, em cima. De modo, bem, mal, rapidamente, lentamente, face a face, à vontade, às claras, às escuras, devagar. De intensidade, pouco, mais, menos, apenas, bastante, de todo, demais e muito. Dúvida, talvez, provavelmente, porventura, quiçá, acaso, possivelmente. Afirmação, sim, certamente, efetivamente, com certeza, sem dúvida, realmente. E de negação, não, de modo algum, de jeito nenhum e absolutamente. Voltando aqui no material, qual é o propósito comunicativo do texto? Você irá aqui voltar nessa marcação e responder. Muito fácil. Você pode trazer um trecho, né, do texto e lembre de colocar entre aspas. Número 3. Caberia iniciar este texto com a expressão era uma vez? Sim ou não? Explique, comente sobre as diferenças de propósito comunicativo dos dois textos, dicionário de formas e Ipojuca, berço da nacionalidade brasileira. Vamos pensar o seguinte, quando iniciamos aí com Era uma Vez, temos um conto.
E nesse caso, né, no segundo texto, nós temos um conto, temos um texto informativo. Então, pense nessas questões, tá ok? Dessa forma, nós finalizamos essa videoaula. Espero aí que você tenha gostado. Tenha uma boa semana e um grande abraço.